dou conta de você sozinho. Me respeita, cabrão! Dois irmãos são sequestrados por um grupo de contrabandistas e levados para outro país, onde eles são vendidos para predadores de crianças. Meus amigos, eu vi esse filme nos cinemas e eu me senti na obrigação de trazer ele para vocês. Bom, aqui é o Henrique e vamos nessa. Prepara os lenços, viu? Porque provavelmente você vai chorar. Em uma cidadezinha de Honduras, uma ex-modelo vai visitar Roberto, um humilde pai de duas crianças lindas e pequenas. Gisele enxerga talento em Rocio e convida ela e o seu irmão Miguel para participarem de um ensaio fotográfico, prometendo que os dois terão um futuro brilhante pela frente. Roberto concorda e leva os filhos para um hotel, onde está acontecendo uma seleção para modelos infantis. Gisele pede que ele volte um pouco mais tarde e o pai volta para casa totalmente despreocupado, mas feliz pelos seus filhos. À noite, Roberto decide buscar as crianças, mas ele percebe que foi enganado e o estúdio fotográfico na verdade está fechado. O pai fica desesperado e tenta fazer de tudo para encontrar os seus filhos desaparecidos. Miguel e Rocio foram vítimas de um terrível sequestro e se tornaram prisioneiros destinados ao trabalho forçado. Um predador de crianças da Califórnia chamado Ernest Oshinki acessa um site de venda de humanos e seleciona a pessoa que ele deseja. Enquanto isso, Tim, um agente especial do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, começa a espioná-lo e depois de acessar todo o conteúdo do seu computador, ele descobre provas suficientes para prender Ernest. A polícia invade a casa daquele infeliz e encontra pastas com fotos de simples crianças que confirmam as acusações. Tim valoriza o trabalho que eles fizeram, capturando não só o Ernest, mas também inúmeros outros bandidos como ele ao longo dos anos. Porém, seu parceiro Chris já quer se demitir. Que mundo desgraçado. Olha, já trabalhei em muito assassinato, mas essa merda é diferente. Quando eu deito na cama, só penso no rosto das crianças. Acho que eu não consigo fazer esse trabalho, Tim. Ele tá decepcionado com o trabalho que ele tem feito, apesar de ter pego vários compradores e comerciantes de pessoas, nunca conseguiram resgatar uma única criança do trabalho forçado. Quantos pedófilos já pegou? Com o de hoje, 288. E quantas crianças achou? Tim diz que a culpa não é deles, já que a maioria das vítimas está fora dos Estados Unidos. Mesmo assim, Chris está insatisfeito com a situação e não volta atrás na sua decisão. À noite, Tim preenche um relatório sobre a missão, sendo forçado a assistir um vídeo perturbador, que você deve imaginar o que é, e deixa ele sem palavras e completamente quebrado por dentro, o fazendo entender os motivos da decepção do amigo. O agente decide tomar uma atitude em relação a isso. Na ausência dos outros funcionários, ele vai conversar com Ernest e finge ser uma pessoa doente, um cara que também consome esse tipo de vídeo que essas pessoas fazem com crianças. Ele finge estar interessado em comprar uma criança. Inicialmente, o criminoso duvida de Tim, mas acaba sendo convencido depois que o agente faz uma promessa de que ele seria libertado, mas sob a condição de o apresentar a um comerciante de pessoas. Em casa, Tim enfrenta problemas familiares, que devido ao seu trabalho, ele quase não dedica tempo aos filhos e à sua esposa, se afastando cada vez mais deles. De volta ao trabalho, o agente consegue convencer o seu chefe a libertar Ernest, para que assim consiga prender os seus fornecedores. Mais tarde, os dois saem para comer juntos, e o predador de criancinhas dá a Tim um livro. Dentro dele tem a foto de um menino, que pode ser comprado. O plano do agente funciona, e após Ernest revelar o seu fornecedor, ele o prende e o manda de volta para a prisão. Tim vai até a fronteira com o México, onde prende Earl Buchanan, e liberta Miguel, que estava sendo mantido em cativeiro pelo homem. Uma médica examina o garoto e descobre que ele tem vários ferimentos causados por Earl. Percebendo que o menino precisa de apoio emocional, o agente leva ele para um café e conversa sobre o que aconteceu com ele. Após a falsa sessão de fotos, Miguel, sua irmã e várias outras crianças foram sequestradas e levadas para um porto, onde foram trancadas em um container e transportadas através da fronteira. Os gritos que eu escutei naquele filme não foram nada bons.
Depois disso, Earl comprou ele e deu o nome pra ele de Ursinho, passando 3 meses o mantendo preso. Miguel pergunta se Tim também encontrou a sua irmã desaparecida e ele dá um pingente de São Timóteo que pertencia a Rocho e que ela deu pra ele. Roberto, o pai das crianças, vai pros Estados Unidos e reencontra o seu filho. O pai agradece o agente por ter salvado Miguel e pede que salve Rocho também. Tim interroga Earl e descobre que a grande maioria das crianças foi enviada pra Colômbia para serem revendidas. O agente vai até a embaixada colombiana local e se encontra com um policial chamado Sergio. Enquanto isso, a pobre Rocho é mantida presa em uma favela colombiana, sendo obrigada a fazer coisas terríveis, com homens que pagam um preço para ter um tempo com ela. Tim inicia a sua busca para resgatar a pobre menina e segue para a Colômbia. Lá ele conhece um policial chamado Jorge e um homem chamado Vampiro, um ex-contador do cartel que mudou seu estilo de vida após ser preso e agora ele tá do lado certo da lei. Tim muda sua aparência para não se destacar em meio à multidão e assim fazer novas amizades, podendo chegar até Gisele, que é uma mulher bem difícil de ser contatada, já que ela não gosta de recém-chegados. O agente descobre sobre um clube de elite infantil na Tailândia que foi fechado e decide usar isso para mobilizar as autoridades locais, podendo assim salvar não só Rocho, mas também dezenas de outras crianças. Seu chefe não consegue um financiamento para essa missão e ordena que Tim volte para os Estados Unidos, mas o agente não tá pronto para desistir. Com a ajuda de Vampiro, ele contata um rico empresário chamado Paulo, que poderia facilmente financiar o plano de Tim para salvar as crianças. Assim, eles se encontrariam com as pessoas que vendem as crianças e o agente planeja criar um clube de elite em uma ilha particular. Assim, eles podem pedir para avaliar as pessoas em cativeiro que iriam comprar e resgatar elas assim que tivessem com elas, ou seja, elas iam enganar os traficantes e ia prender todo mundo. Vampiro conta o motivo da sua mudança de lado, por que ele deixou o cartel, o crime e mudou de vida. Hoje ele decide ajudar a polícia. A verdade é que quando ele saiu da prisão, ele conheceu uma linda GP, mas ao descobrir sua pouca idade, ele ficou devastado e com muito nojo de si mesmo. Ele diz que chegou a pensar em tirar a sua própria vida. A garota diz que tinha uns 25 anos, mas na verdade ela não tinha nem uns 16. Eu tava saindo de um bar muito louco de coca e eu vi que tinha uma jovem na esquina, bonita, entre 20 e 25 anos. Levei ela pra casa, fiz o que quis, paguei a conta. Aí ela foi colocar o sapato. E eu percebi uma coisa. Eu olhei o pé. Ela tinha umas carinhas de gato cor-de-rosa, pintadas nas unhas. E a ficha caiu. Ela não tinha 25. Do nada ela começou a falar. Ela não tinha 25. Aquela garota tinha 14 anos. Olhou pra mim, sorriu, pegou o dinheiro e saiu pela porta. Então eu peguei a minha 45, apontei pra minha cabeça. Botei o dedo no gatilho. Se tinha um momento para perguntar se Deus existe, era aquele momento. Quando Deus te fala o que fazer, você não pode hesitar. Mas ele pensou melhor e viu que ele poderia fazer o bem salvando as crianças presas em cativeiro. O chefe de time insiste que ele volte, mas o agente decide largar o emprego e buscar a Rocho. Continuando os preparativos para a operação de resgate, o ex-agente convence o milionário Paulo Delgado a ajudar ele, mesmo que eles não tenham o apoio do governo dos Estados Unidos. O empresário compra uma enorme ilha e o grupo entra em contato com os comerciantes, incluindo a Gisele, exigindo pelo menos 50 crianças. À noite, time e sua equipe se reúnem com os vendedores de pessoas e discutem os termos do acordo. Gisele suspeita deles, né? Mas a oportunidade de ganhar dinheiro fácil fala muito mais alto. Apesar da demissão de Tim, o chefe convence a embaixada dos Estados Unidos na Colômbia a ajudar e prender os bandidos. Na manhã seguinte, os comerciantes chegam à ilha, mas eles trazem apenas metade das crianças. Os bandidos afirmam que a outra metade chegará um pouquinho mais tarde, o que atrasa a operação de resgate. Por causa disso, a polícia não age, já que colocaria em risco a vida das crianças que ainda não chegaram. Tim e os comerciantes comemoram o acordo, esperando as crianças que seriam supostamente compradas por Tim. Um dos bandidos decide se divertir com um dos meninos, mas Tim não consegue ver isso. Para tentar evitar, ele defende e afirma que já escolheu o garotinho primeiro. O comerciante, é claro, fica ofendido e aponta um revólver para a cabeça de Tim. Jorge consegue amenizar a situação e leva os homens de volta para a mesa para beber mais e continuar a comemoração. A polícia avisa
avistam um segundo barco a caminho com a segunda metade das crianças. Rapidamente, eles desembarcam na outra costa e prendem todos os bandidos. Graças à operação de Tim, 54 crianças foram libertadas, mas Rocho, na verdade, não estava entre elas. Ao ver todos aqueles jovens felizes e curtindo a sua liberdade, Tim entende qual é o sentido da sua vida. Todos cantam e se divertem, transmitindo algo que só pode ser descrito como o som da liberdade, que faz a vida das crianças valer a pena. Roberto continua lamentando a perda da sua filha, já que cada dia há menos esperança que ela seja encontrada a salvo. Jorge interroga um dos cúmplices de Gisele, ameaçando com uma punição severa que incluiria pena de morte. O homem revela que vendeu Rocho como mão de obra para as forças armadas revolucionárias da Colômbia, a colocando nas mãos do seu líder. Jorge afirma que será impossível salvar a menina, já que os rebeldes estão escondidos nas profundezas das selvas, em uma região muito perigosa para ser invadida, já que literalmente tudo está sob o controle desse grupo rebelde. Por isso, nem a polícia e nem o governo conseguirá ajudar ele nessa missão. Vampiro acha que ainda há uma chance, já que a região acolhe médicos para prevenir doenças e epidemias. Tim decide usar essa ideia dele e pede para um policial forjar identidades para que eles possam se passar por um profissional de saúde da ONU. Percebendo o quão perigosa a missão seria, Jorge não os acompanha e tenta convencer eles a também não ir, mas os dois estão decididos, então o policial só irá com eles até um rio próximo à densa selva colombiana. Algum tempo depois, o grupo viaja até a selva próxima ao território rebelde e descansa à margem do rio, onde eles discutem um plano para libertar a Rocho. Antes de partir, Jorge entrega a Tim uma seringa com um dispositivo de rastreamento e também tenta oferecer um revólver, mas o agente recusa, já que ele seria revistado e poderia com certeza atrapalhar a missão. Vampiro avisa para Tim que ninguém vai buscar ele caso aconteça alguma coisa, mas o ex-agente está determinado e nada vai fazer ele desistir de encontrar a pobre criança. Depois de navegarem um pouco pelo rio, chamam a atenção de alguns soldados armados que se convencem de que Tim e Vampiro são médicos e só carregam remédios. Mas claro, após muita ameaça. Porém, eles dizem que só um deles vai poder prosseguir. Então, o Vampiro fica para trás e volta até Jorge. No acampamento dos rebeldes, Tim procura pela garota sequestrada e percebe várias outras pessoas mantidas em cativeiro que são obrigadas a trabalhar nos campos onde elas colhem folhas para fazer um certo pó branco, que você sabe muito bem o que é. Tim alerta o líder da organização chamado Escorpião sobre uma epidemia de febre que está se espalhando e sugere que evacue aqueles que estão doentes. Seu plano para salvar a Rocho parece estar indo por água abaixo, já que eles queimam seus documentos e proíbem a evacuação para ajudar as pessoas doentes. Enquanto caminha pelo grupo, Tim encontra Rocho e a chama pelo seu nome, prometendo que vai ajudar ela a escapar daquela vida. À noite, o ex-agente tenta resgatar a garota, mas ele não encontra ela entre os prisioneiros que estão dormindo amontoados um em cima do outro em um pequeno cômodo. Tim então percebe que a Rocho é a criada pessoal do líder do grupo. Então vai até a sua casa e encontra a pobre garota. Ele tenta acordar ela, mas ela se assusta e grita, atraindo a atenção dos rebeldes que estavam fazendo uma festinha, sem ter nem mesmo um revólver para se defender. Tim então se esconde embaixo da cama da garota e vê o líder voltar para o quarto. Escorpião, que é o nome do líder, planeja fazer algo terrível com a garota. O agente resolve agir contra o bandido. Ele pede que a garota feche os olhos e golpeie o sequestrador, dando a oportunidade para que os dois fujam para longe do território rebelde. Alguns minutos depois, os guardas percebem seu líder abatido e começam a caçar o falso médico. Tim furta um barco e tenta escapar pelo rio após passar pelo guardinha que estava dormindo. Desesperado para salvar a Rocho, Jorge e Vampiro percebem o barco do ex-agente se aproximando e ajudam ele a salvar a garota. Outro barco se aproxima e um tiroteio se inicia. Vocês estão bem? Você está bem, doutor? Sim, estamos. Após o fim do combate, Tim devolve o pingente que ela deu para o seu irmão mais novo, Miguel. Depois de se recuperar, a garota acorda no hospital e reencontra o seu pai e o seu irmão. A família retorna para Honduras e finalmente volta a viver juntos como uma família feliz faz. Apesar dos traumas e de toda a vivência que eles sofreram, Tim decide ficar na Colômbia para continuar salvando crianças e as libertando dos seus cativeiros. Seu testemunho levou o Congresso dos Estados Unidos a aprovar uma lei que expande a cooperação internacional do país em investigação de comércio de pessoas.
pessoas. Apesar disso, o contrabando de humanos é o negócio ilegal mais lucrativo e os Estados Unidos continuam sendo o maior consumidor e cada vez mais pessoas seguem sendo mantidas em cativeiro, superando qualquer outro momento da história da humanidade. O mais triste de tudo isso é que milhões delas são apenas crianças que crescem totalmente traumatizadas. Bom, esse filme é baseado em uma história real. Essas são as cenas reais desse filme, que são muito parecidas, né? O filme tem muito mais detalhes que a gente não conseguiu abordar aqui, então eu recomendo muito que você veja. Esse filme tem causado bastante polêmica nos Estados Unidos devido a várias pessoas e os jornais associarem ele com uma teoria da conspiração que acusa vários políticos de esquerda estadunidenses de estarem envolvidos em atividades ilegais como o comércio de pessoas. Além disso, o filme é polêmico por si só, né? Já que ele trata de um tema muito sensível, mas que deve ser falado para alertar o mundo sobre essa triste realidade de milhões de pessoas e principalmente o que mais me toca é que são crianças, cara. Crianças indefesas, cara. Isso é um absurdo, absurdo, absurdo. Minha nota pra esse filme não podia ser outra, por tocar um tema tão sensível e tão importante. É 10 de 10. E comenta a sua nota aí embaixo, comenta o que você achou do filme, se você assistiu. Por gentileza, dê o seu feedback aí embaixo. Valeu, tamo junto. Aqui é o Henrique e um abraço. Caso você tenha gostado desse resumo, assiste esse daí que tá aparecendo na sua tela também. Aproveita, deixa um like e se inscreve. Eu vou estar te esperando lá. Valeu.